É o 81, livro A Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ordenações humanas. A epígrafe é da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13, e diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te corresponda aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. A mensagem aqui, ordenações humanas. Emmanuel vai dizendo para a gente atender às ordenações humanas e que tudo o que, aonde nós estamos, aonde nós fomos colocados, a quem nós devemos obedecer, seja na família, seja no trabalho, onde quer que seja, é uma necessidade que a gente tem algo para fazer ali. E que as expressões de revolta, atitude negativa, em desobediência, isso só traz um prejuízo para nós. E eu me lembro que, assim, a gente às vezes foi colocado em um trabalho, em alguém, né, que de repente, é como ele fala que às vezes a pessoa que tem uma autoridade, ela pode ser muito dura conosco, mas não somos nós que vamos corrigir aquele superior, né, que Deus é que vai corrigir. E é uma oportunidade, e tudo que a gente faz, né, para que a gente possa, eu penso que tudo que a gente faz e que a gente queira agradar a Deus, a gente precisa fazer com amor, com cuidado. Onde quer que a gente esteja, deixa eu só desligar aqui, desculpa. Pronto. Onde quer que a gente esteja, qualquer atividade que a gente esteja fazendo, a gente só vai se conectar com o Pai, com o nosso Criador, se nós colocarmos amor naquilo ali. Qualquer trabalho, desculpa, por mais simples que seja, se a gente estiver ali resmungando, inconformado, pensando mal do nosso superior ou do nosso colega, a gente não está conseguindo fazer uma conexão com o nosso Pai. E por conta disso, a gente não se alimenta, não cresce com aquele tipo de trabalho. Então, eu destacaria isso, né? Então, que a gente ele fala submeter às ordenações humanas, ele fala, claro que a gente não vai aceitar todas
Tem uma hora que ele fala aqui da genuflexão, só um minuto, né? Claro que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino, que o Mestre Divino está sobre todos nós, sobre os nossos superiores, sobre os nossos governantes, sobre todos aqueles que receberam as suas missões e estão executando bem ou mal elas e passarão pelas suas responsabilidades. Foi isso que eu destaco dessa mensagem de hoje. Tá bom, Jorge. Obrigada. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece. Eu vou, mais uma vez, lembrar as pessoas para que pensem naqueles que desejam beneficiar, né? A gente envolva todos, né? Que todos possam ser alcançados pelas nossas vibrações. Eu tenho certeza que assim será, porque Deus atende a todos, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso mestre, nosso amigo Jesus. Em primeiro lugar, para agradecer-lhe essa oportunidade bendita de estarmos todos nós aqui juntos, realizando a nossa reunião de estudos, felizes por nos encontrarmos, felizes porque num momento como esse, de dor, de enfermidade, nós estamos aqui orando, pedindo pela paz do mundo, pedindo pela saúde das pessoas. Então, nós agradecemos muito por estarmos aqui. E queremos, juntos, como amigos que somos, irmãos, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e rogar juntos a Deus, rogar a Jesus por todos aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nos lares e muitos até na rua. Nós vamos pedir por esses irmãos nossos que passam por essa expiação tão terrível. Vamos rogar saúde, paz para todos os profissionais de saúde, para que eles possam conduzir da melhor maneira o tratamento junto aos enfermos. Nós vamos pedir pelos pesquisadores, para que eles sejam inspirados, para que eles encontrem um caminho de cura, de tratamento dessa enfermidade tão dolorosa. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela doutrina espírita que nos ensina a encarar todas as dificuldades da vida com coragem, com fé, na certeza de que não estamos sós, porque Deus está conosco, com cada um de nós. Nós queremos também rogar por aqueles que partiram, aqueles que já foram para o plano espiritual, que eles recebam as nossas vibrações amigas, onde quer que se encontrem, que as nossas lembranças possam levar a eles o alívio, a coragem para enfrentar a nova experiência que vivem. Muito obrigada, Jesus querido. Rogamos também, Senhor Jesus, o seu amparo e a sua inspiração para o Gustavo, que vai trazer a mensagem da noite de hoje, graças a Deus. Tá bom, Gustavo. Agora a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar falando aqui ao vivo, né? Primeira vez que eu falo ao vivo assim para diversos quadradinhos aqui na tela do meu computador. Estamos com muitas saudades de todos. Estou vendo aqui a minha mãe, minha sogra, minha irmã, minha tia Laura e todos os irmãos aí da Agremiação Espírita Isabel. Vamos
Pedir a Deus que nos ampare nessa bela noite de segunda-feira. A gente vai conversar hoje um pouco sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Eu vou usar essa versão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzida da terceira edição francesa pelo Guillaume Ribeiro. E essa daqui é uma edição da Federação Espírita Brasileira e é a 85ª edição. Só para a citação correta. O capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, está inserido Não Vim Destruir a Lei é citada por Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, e foi dito por Jesus, que disse assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Nós vamos falar especificamente sobre o item 9 deste capítulo, em que Kardec nos fala sobre a nova era. Entretanto, a gente gostaria de fazer uma pequeníssima recapitulação, que acredito foram explorados, os itens anteriores foram explorados nas últimas 2 reuniões, feitas, se eu não me engano, pelo Cosses e pelo Alex. A primeira delas, a primeira recapitulação, fala da lei de Moisés, em que Kardec esclarece para a gente que a lei mosaica é dividida em 2 partes. A lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que a gente encontra lá no Velho Testamento, e tem a lei civil ou disciplinar de Moisés. Jesus, quando afirma que não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, que consta nos 10 mandamentos. Kardec ainda traz para a gente que os 10 mandamentos, ele coloca assim, é de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem, por isso mesmo, caráter divino, é a lei de Deus. Todas as outras leis são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos. Então, a gente vê uma parte da lei de Moisés, que é a lei de Deus, que está nos 10 mandamentos, e tem uma lei civil que Moisés teve que criar para dar uma segurada no grupo ali, bastante indisciplinado, que vinha da escravidão lá no Egito. Com o surgimento do Cristo, ou melhor, com o advento, com a vinda do Cristo, ele afirma, e Kardec confirma, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la.
isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então a gente vai ver, por exemplo, que Jesus, ele vem dar exemplos, ele vem cumprir a lei de Deus, mas ele vem fazer algumas correções na lei de Moisés. Vamos pegar um caso para ilustração. O caso da mulher adúltera, citado lá no Evangelho de João. A gente vê ali indivíduos pedindo o apedrejamento da mulher que foi pega em adultério, flagrante adultério. O apedrejamento levaria a jovem à morte. Essa é uma lei de Moisés que conflita diretamente com o 5º mandamento da lei de Deus, também trazido por Moisés, que é o não mateis, ou não matarás. Está lá no Êxodo, está no Deuteronômio. O que Jesus, então, faz? Essa é uma passagem muito bonita. A gente vai procurar compartilhar com vocês. Vejam só. João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Bem, a lei diz que são as mulheres e os homens. Tu, pois, que dizes? Eles tinham o objetivo aqui de colocar Jesus numa situação desconfortável. Se você disser que não pode apedrejar, você está indo contra Moisés. Se você disser que pode apedrejar, você está indo contra a lei de amor que você está pregando aí. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse aquela célebre frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Vejam que é uma frase que não tem saída. Ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se alguém ali não tivesse pecado, não atiraria pedras. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Há quem diga que os mais velhos saíram primeiro porque tinham mais pecados, ou pelo menos se recordavam de mais pecados cometidos. Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vejam que Jesus aqui não faz apologia à traição,
as coisas equivocadas. Tanto que ele diz para essa mulher, vai e não peques mais. Entretanto, é um exemplo que nos mostra que Jesus revoga a lei de Moisés e faz valer a lei de Deus. A gente não deve, não pode matar o nosso próximo. Depois de Jesus, nós temos neste mesmo capítulo o advento, a vinda do Espiritismo, que diz para a gente as mesmas coisas que Jesus disse. Vejam o que Kardec coloca lá no item 7. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E aqui eu destaco, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. A gente poderia aqui, por exemplo, ilustrar com a passagem do nascer de novo, encontrada lá no Evangelho de João também, assim como a passagem da mulher adúltera. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec destrinça a ideia de que é necessário que a gente nasça de novo para ver o reino dos céus. Quem quiser pode ler os comentários, as reflexões e as orientações de alguns espíritos nesse capítulo 4, que é belíssimo. Vejam que a ideia de nascer de novo, conforme a gente vê nos evangelhos, causa estranheza até para um doutor da lei, que era Nicodemos, que chega a perguntar como é possível um homem já velho retornar ao ventre da sua mãe. A gente percebe aí, então, a dificuldade do indivíduo de conceber a ideia de ter que retornar, continuar. A ideia da reencarnação. Quem tiver alguma dúvida sobre essa questão do nascer de novo, tem uma outra passagem também, em que Jesus fala, afirma, que João Batista era o Elias reencarnado. Essas são duas passagens muito claras que mostram a ideia da reencarnação trazida por Jesus e aprofundada pelo Espiritismo, que trouxe a ideia descortinada do mundo espiritual, da pré-existência da alma, o que ela faz antes de reencarnar, o que acontece quando a gente termina uma encarnação. Então, o Espiritismo, como diz aqui no item 5, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo, então, desenvolve, como diz Kardec aqui, amplia, completa, explica as ideias que Jesus trouxe para a gente. Dando continuidade, a gente chega ao item 9, que será alvo de nossos maiores estudos nesta noite, intitulado A Nova Era. Kardec fala aqui, ou melhor,
um espírito israelita, afirma a importância de Moisés na unificação das ideias, principalmente do Deus único. Ele fala da importância do povo hebreu como um instrumento de que se serviu Deus para se revelar. Fala da importância dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que contém o germe, a semente da mais ampla moral cristã. Os 10 mandamentos são fabulosos. Depois, esse espírito israelita amplia e traz a importância da vinda do Cristo como presidente, ou melhor, governador do nosso planeta, um espírito puro. A vinda de Jesus é significativa para a implantação dessa nova era. Ele vem pessoalmente, sai lá das esferas celestes e reencarna dentre nós. A gente pode afirmar que se Jesus não tivesse vindo pessoalmente, nós não teríamos essa alavanca que se transformou a mensagem cristã, a mensagem de Deus, que é a mensagem de amor. A vinda de Jesus foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Entendemos, já poderia estar bem mais à frente. Entretanto, a gente vai fazer algumas reflexões sobre essa questão da nova era. A nova era, em contraste com a velha era. A velha era traz a ideia da vingança. Olho por olho, dente por dente. A nova era traz a ideia do perdão. A velha era traz a ideia do ódio. A nova era, a do amor. A velha era traz a ideia da inquietação. A nova era, a da serenidade, da calma, da mansuetude. A velha era traz a ideia do desespero. A nova era, a da esperança. E a gente gostaria de citar um caso para que a gente possa simular as nossas possíveis reações, se elas estão mais de acordo com a velha era ou com a nova era. Há uns meses atrás, eu ia ao mercado. E como estamos em períodos que requerem muitos cuidados, eu moro num prédio de 13 andares, a gente precisa pegar o elevador. E a regra, em períodos de pandemia, é a de que, além do uso da máscara, só circulem num mesmo elevador, simultaneamente, pessoas que moram na mesma casa. Portanto, se o elevador estiver descendo, eu com a minha esposa, parar num andar, a pessoa não deve entrar. Ela deve esperar o próximo. Bem, nesse dia eu desci sozinho. Parou no 5º andar. E a pessoa quis entrar. A gente pode dizer para essa pessoa, por exemplo, seria uma atitude até cristã, você chegar para a pessoa e dizer, o senhor pode ir no próximo?
Você pode dizer isso. Pode perguntar. Ou então, só um momentinho, eu já mando de volta o elevador para o senhor. A gente pode dizer isso. Agora, vamos supor que a gente diga isso e a pessoa diga para você assim, isso é bobagem. Essa regra de que não pode entrar no elevador é bobagem. Eu vou entrar assim mesmo. O que a gente faria? A velha era, que ainda reina em muitos de nós, em algumas partes de nós, vai dizer para a gente o quê? Não, você não vai entrar. E eu vou ficar ali na porta segurando e não vou deixar a pessoa entrar. Não, esse direito é meu. Eu estou aqui primeiro. Você não pode entrar nesse elevador. A nova era vai dizer o que para a gente? Você chegou para a pessoa gentilmente e disse: o senhor pode ir no próximo elevador? Ou então disse: eu já mando de volta. A pessoa chegou para você e te respondeu: isso é bobagem, eu vou entrar. Parece até uma coisa de infantil, né? Ginasial, né? Aí você fica ali na porta, não vai entrar. Eu acho que a nova era diz o seguinte para a gente: sai do elevador. E deixa essa pessoa ficar com o elevador para ela. Não haverá briga, não haverá atrito, não haverá ruídos. A nova era traz essa ideia para a gente. E que, em muitos casos, a gente precisa ceder. E aí, como disse a mensagem inicial, nós não estamos falando de genuflexão, de nós nos ajoelharmos para uma tirania. Eu entendo que essa seria a conduta do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita, que são mansos. Não estamos falando aqui que aprovamos esse tipo de comportamento de uma pessoa. Nem estou falando que a gente não deva se posicionar. A gente pode falar com a pessoa. Não vou falar com a pessoa porque eu não quero briga. Não, a gente pode falar com a pessoa. Assim como numa fila. Você está na fila. Outro dia mesmo eu estava aqui, uma padaria que tem aqui mesmo no nosso condomínio. Eu entrei, só pode entrar um por vez na padaria, porque ela é pequena. Eu entrei. E aí tinha um senhor aguardando do lado de fora. De repente entrou uma senhora, igual um furacão. Na verdade, eram duas senhoras com 4 crianças. Entraram, não viram o moço. E aí, eu confesso que eu fiquei com uma grande vontade de dizer para a moça: olha, ele está na fila ali, aquele senhor está na fila. Eu não falei. Eu orei e tive uma intuição de que não era para falar. E a senhora saiu com a outra e com as crianças. Mas foi uma coisa assim, a gente viu assim, uma falta de educação, né? A pessoa desrespeitosa, ela invadiu, passou à frente de todo mundo, passou à minha frente, não pode passar, não tem problema. Nem falei nada. Quando ela saiu, a moça que estava atendendo, ela falou: eu nem falo mais nada, porque esse pessoal briga. Aí eu falei: nossa, deve ter sido a intuição, não falei nada também. Embora você possa falar, se a pessoa vai te agredir com palavras, isso vai depender da pessoa. Se você vai aceitar essa agressão e querer revidar, e aí vem a velha era, que é a vontade do revide, a gente não vai deixar essa velha era tomar conta da gente. A gente quer a nova era.
A gente quer a era do amor, a mensagem cristã, a mensagem espírita, de que se for necessário, a gente sai do elevador, se for necessário, a gente cede a vez. Não vai ter confusão. A gente conversa a respeito. Vejam, por exemplo, o raciocínio nessa hora, pelo menos para mim, é muito importante para eu acalmar minhas emoções, porque, infelizmente, a raiva e a vontade do revide, que fazem parte dessa velha era, desse homem velho que está em mim, surgem espontaneamente. Vamos simular, eu acho que eu já contei essa história uma outra vez, que nós estejamos numa esquina, esperando para atravessar, estamos olhando o sinal, a sinalização de pode atravessar ou não, e vem uma pessoa do teu lado e dá um pisão no teu pé, mas aquele pisão mesmo que machuca. Você dá até aquele olhar de morte para a pessoa, porque isso surge, pelo menos em mim, né? Meio que espontaneamente, né? O olhar da morte. E aí você olha a pessoa e você vê que a pessoa é deficiente visual. Ela é cega. O que acontece com aquele ímpeto, aquele impulso de raiva que você sentiu? Ele vai embora, pelo menos comigo é assim. Ele vai embora. Se nós olharmos para esses irmãos com tantas dificuldades, que diante de circunstâncias tão comuns no cotidiano, nos agridem, nós conseguirmos olhar essas pessoas como cegas espiritualmente, isso vai nos ajudar a domar essa raiva, essa vontade de vingança, de responder que a gente tem, que faz parte desse velho homem que está em nós. Para tentar coroar, se é que eu posso assim me expressar, esse momento de reflexões, eu gostaria de compartilhar com vocês uma última história, que é um pouco longa. Mas como eu sei que a gente pode terminar entre 9h30 e 10 horas, eu não vou terminar 10 horas. Mas eu sei que dá tempo para a gente conversar. É a história de um personagem, ou uma personagem, chamada Cláudio Nogueira. Pode ser encontrada no livro Sexo e Destino, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, escrito pelo espírito André Luiz. A edição que eu tenho aqui é a 34ª da Federação Espírita Brasileira, de 1963. A história desta personagem foi contada por nós através de um monólogo no trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD, do ano passado, o grupo de terça-feira. E eu vou procurar pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos para repetir o monólogo do ano passado, que é mais ou menos assim. Chamo-me Cláudio Nogueira. Em minha última encarnação na Terra, fui casado com Márcia. Tínhamos 2 filhas, Marina, nossa filha biológica, e Marita, nossa filha adotiva. Desencarnei no início da década de 60, com aproximadamente 46, 47 anos de idade, meia-idade.
Os meus grandes interesses na vida sempre foram as coisas da matéria. O dinheiro, o cigarro, o álcool, o sexo. Eu não era um bom pai, nem um bom marido. Após o casamento com Márcia, desinteressei-me totalmente por ela e fui buscar prazeres fora do lar. Acreditem, cheguei ao ponto de sentir grande atração sexual por minha própria filha, Marita. Eu tinha verdadeira fixação por aquela menina. Foi então, quando, para minha infelicidade, que montei um plano em que eu me passava pelo seu namorado e tínhamos relações sexuais. Infelizmente, meu plano deu certo. E Marita, quando me viu, após a relação sexual que tivemos, pensou em tirar a própria vida. Não conseguiu, mas, atordoada, acabou sendo atropelada. A essa altura, eu já tinha descoberto que Marita era minha filha biológica, fruto de um relacionamento fortuito com Aracélia, nossa empregada doméstica, que havia se suicidado. Marita foi hospitalizada, em coma, e eu senti que algo em mim precisava mudar. A dor era imensa. Alguns dias depois de internada, recebemos a visita de 2 senhores. O senhor Salomão, farmacêutico do bairro, e o senhor Agostinho. Ambos se diziam espíritas. Um deles, o senhor Salomão, ou melhor, o senhor Agostinho, carregava um livro que me deu de presente. Conversamos um pouco, eles se foram. Ficamos eu, Marita e o livro. Eu sentia a falta de algo. Lembrei-me do cigarro, mas não era mais o que eu queria. Olhei a capa do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Decidi abri-lo ao acaso e posso dizer a vocês que este livro salvou minha vida. Na primeira leitura, deparei-me com o item caridade para com os criminosos. Que bênção! Eu sabia que eu era um criminoso, um malfeitor que, sob aquele teto de hospital, parecia um pai carinhoso. Mas eu sabia que eu era um estuprador. Decidi, então, ler o item. E, para minha surpresa, em vez de encontrar condenação, o livro não me amaldiçoava. Li e reli, chorando aquelas páginas que me recomendavam brandura, fraternidade e compaixão. Passei 4 horas lendo e percebi que Deus é bom e justo, que eu precisava, enfim, mudar. Não arredei pé daquele hospital. Passaram-se 2 semanas, dediquei-me totalmente ao reestabelecimento da minha filha. Entretanto, comecei a ter a intuição de que ela não ficaria por muito mais tempo conosco na Terra. Foi quando dirigi-me ao seu leito e, pela primeira vez, depois de muito tempo, fitei a sua face, sem que a mais leve mancha de fascinação sexual alterasse os meus sentimentos de pai. Ajoelhei em minha alma e roguei: Deus, tenha misericórdia de mim e de minha filha.
troque a minha vida pela dela, que ela viva, voe em seu lugar. Compreendo o mal que fiz, sou um criminoso, mais nada além disso. Aproveito, Deus, para te pedir uma última esmola, que minha filha me ouça, que eu possa pedir-lhe perdão. Se você estiver me ouvindo, minha filha, me envie algum sinal. De repente, os dedos de Marita se mexeram. Minha alma foi tocada. Ela me perdoava. Nunca me esqueci deste momento. Foi o toque de perdão de Marita, que faleceu. A partir daí, fruto da dor, da compaixão, do remorso e tantas outras coisas, comecei a experimentar uma necessidade cada vez maior de correção. Os interesses de vida se transformaram. Eu tinha que resgatar o meu casamento, ser um homem melhor para minha filha Marina, para o meu próximo. Assim, após o enterro de Marita, fui para casa tentar conversar com Márcia, minha esposa. Sentamos e falei da minha vontade de ser melhor. Desejava ser espírita. Mas Márcia me respondeu com humilhações. Ela me disse, eu não ficarei com um bebê chorão. E disse que não acreditava nessas bobagens de religião. Eu pensei, eu merecia aquela humilhação. Mas, ao mesmo tempo, também pensei, não posso ficar aqui sendo pisado. De repente, uma raiva imensa tomou conta de mim. Eu levantei o braço contra a Márcia. Mas lembrei-me do toque de perdão de Marita. Eu não era mais o mesmo. A consciência despertara, a vontade de querer ser melhor surgiu. Segurei o braço, decidi abaixar a cabeça e sofrer a humilhação que eu mesmo plantara. Márcia me deixou e foi embora. Com Marita desencarnada e sem Márcia, fui dedicar-me a Marina, que com meu péssimo exemplo de pai vinha se dividindo entre o namoro com Nemésio, pai, e Gilberto, filho. Com o tempo, Marina percebera-se apaixonada por Gilberto. Desejava ter uma família com o rapaz, mas Nemésio não admitia. Ou ela ficava com ele, ou ele a mataria. Resultado, a culpa, o estresse, as transgressões, a pressão levaram-na à loucura. 2 meses de tratamento psiquiátrico, desobsessão, e Marina retornava para o nosso lar. Ela, assim como eu, desejava uma vida diferente, uma vida nova. Fomos juntos auxiliar em um lar de crianças necessitadas. E com o tempo decidi ajudá-la com Gilberto. Era um bom rapaz e tinha sido expulso de casa pelo próprio pai, Nemésio, que não aceitava o seu namoro com a minha filha. Eu o acolhi, arrumei-lhe um emprego no banco em que eu trabalhava, e dias depois, o pai de Gilberto, Nemésio, apareceu no meu trabalho cobrando-me explicações. Estava muito nervoso e violento. Quando me viu, me agrediu. Caí no chão e apanhei bastante, na frente de todas as pessoas. Foi quando aquele pensamento me abordou novamente. Isso não pode ficar assim. Levantei o braço contra Nemésio, mas lembrei-me do toque de perdão de Marita. Fui perdoado. Tinha que perdoar. Novamente abaixei a cabeça
e segui o meu caminho. O tempo passou, Marina e Gilberto se casaram e ela engravidou. Eu tive um sonho e tinha certeza de que este bebê era a Marita que retornava após 2 anos do seu desencarne. Numa noite, fomos, eu e Marina, caminhar na beira da praia. Fomos atravessar a avenida e um carro aumentou a velocidade e atropelar minha filha. Consegui empurrar Marina, mas fui atingido. Curioso. Fui atropelado no mesmo local em que minha filha Marita, quando naquele episódio de desespero, tentou tirar a própria vida. Desencarnei. Mas não podia parar minha mudança. E após 6 dias no mundo espiritual, pedi uma outra esmola a Deus. Que Ele me permitisse ajudar os meus familiares, principalmente Márcia e Nemésio. Nemésio tinha tentado atropelar Marina, mas acertara a mim. A resposta ao meu pedido veio. Recebi as bênçãos de Deus, que me deu 10 anos para ajudar meus familiares na Terra. Essa não é toda a história de Cláudio Nogueira, mas a gente procurou resumir algumas partes que achamos mais importantes. De um homem do mundo a um servidor de Deus. O que diria para a gente a velha era, o homem velho, ao sabermos que um pai estuprou a própria filha? Muitos de nós gostaríamos que ele fosse estuprado. Em um presídio qualquer. Entretanto, a nova era nos mostra a importância do perdão. Não estamos aqui fazendo qualquer apologia a passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Isso não cabe a nós. Mas é porque em muitos casos como esse, ou outros, quando a gente fala de perdão, uma pessoa diz para a gente, mas como eu posso perdoar uma pessoa que fez isso comigo? Há 2 observações importantes a serem feitas. A primeira é de que o perdão é uma coisa íntima. É nós nos libertarmos desse sentimento de ódio, de raiva por uma pessoa. Muitos de nós achamos que perdoar quer dizer que aquela pessoa não arcará com as consequências daquele ato infeliz. Vejam que Nemésio, ou melhor, Cláudio Nogueira, ele não foi pego pelas leis dos homens, mas ele não escapará das leis de Deus. Precisará reparar isso, já iniciou o processo de reparação. Como diz Kardec lá no livro Céu e Inverno, céu e inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Cláudio Nogueira já iniciou o seu arrependimento, iniciou o seu processo de expiação e de reparação, que continuará.
Outra coisa, mais importante para quem perdoa, é a de uma máxima que eu li outro dia, que fala mais ou menos assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz pela eternidade? Perdoe. Esse tipo de mensagem nos traz a ideia de que quando a pessoa se vinga, ela encontra algum tipo de satisfação interior, que não é uma coisa realista. Ela se vinga. Quando ela se vinga, ela vê que ela não conseguiu aquilo que ela queria. Mas a ideia de que essa mensagem traz, é de que quando a gente se vinga, a gente vai ser feliz por um instante, é que a gente encontra algum tipo de satisfação cruel, que vai nos trazer muita infelicidade. Mas se a gente quer ser realmente feliz, a gente precisa perdoar. Não estamos fazendo, nem entrando em qualquer questão atual. Esse é um tema bastante atual, de estupro, que tem sido tratado aí na mídia. Não estamos entrando nessas questões, preferimos trabalhar as mensagens cristãs e achamos que já há estudo suficiente para as pessoas tirarem suas próprias conclusões sobre os episódios que têm ocorrido aí na mídia, que tem julgamentos e outras coisas. O cônjuge te humilha. O que a gente faz? Eu revido? Humilhando de volta? Agredindo? Esse é o velho homem que está em nós. Cláudio Nogueira passou por isso e tomou uma decisão, que foi a de segurar o braço. Ele ia agredir a esposa, fisicamente. Mas ele não fez isso, porque era um homem que sentia a necessidade de mudança. Procurou praticar o perdão. Ele foi agredido. O que diz o velho homem, a velha era? Agride de volta. Não pode ficar assim. O que as pessoas vão pensar de você? E lá a gente tem que se interessar, se importar pelo que as outras pessoas pensam de nós nesse quesito. Certamente que a gente não deve ignorar o que as outras pessoas pensam de nós. Há algumas coisas, alguns retornos positivos que as pessoas podem nos dar para nosso melhoramento. Mas nesse quesito, você foi humilhado publicamente. Ele te agrediu, você tinha que ter agredido de volta. Vejam, pode parecer estranho, mas muita coisa da velha era, do velho homem, continua até hoje. A mensagem de perdão e de amor que Jesus trouxe há 2000 anos, aperfeiçoada e aprofundada pelo Espiritismo, já deveria e já poderia estar muito adiante. Eu fui morto por uma pessoa. Cláudio Nogueira foi morto pelo Nemésio. Ele descobre isso quando chega no mundo espiritual. Ele poderia ter se transformado num obsessor. Não, eu vou perseguir. O que diz a velha era, o velho homem. Vou perseguir esse desgraçado que tirou a minha vida. Quando eu estava atravessando a avenida com a minha filha, que ia ser mãe, eu ia ser avô. Olha o que ele fez comigo. Esse é o velho homem dizendo. O novo homem diz que eu devo perdoar, e ele pede autorização e tem condições íntimas para isso, para ajudar o Nemésio, o indivíduo que tirou a vida dele. Ele retorna, depois de 6 dias ele ganha autorização para retornar e ajudar esse indivíduo, ajudar a ex-esposa,
São pessoas muito tristes, passando por muitas dificuldades. O que nos traz a ideia, gente, de que a nova era virá inevitavelmente. Dependerá de cada um de nós que estamos aqui ajudar a construir essa nova era. Aqueles que, em vez de ajudar a construí-la, atrapalhar, serão convidados a se retirar deste grupo e terão que reencarnar em mundos que estejam de acordo com essa velha era. Se nós quisermos realmente participar desta nova era, que a gente a construa dentro de nós. E a gente pode afirmar aqui quem vai participar desta era. Serão todos aqueles que estiverem determinados definitivamente à renovação interior. Que o Cláudio Nogueira nos sirva de inspiração. Nós estamos falando de um espírito que estuprou a filha e que somente, eu diria assim, destacaria somente 2 anos depois, chega no mundo espiritual numa condição de grande lucidez, tendo domado boa parte de suas más inclinações, de suas imperfeições. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer, mas se nós começarmos hoje, determinados como ele foi, decididos como ele foi, a nos modificarmos, não há má paixão, não há imperfeição que dure em nós. Amanhã eu serei melhor do que hoje. Daqui a 1 ano eu preciso olhar para trás e ver em mim uma pessoa melhor do que eu fui. Eu não posso me comprazer com reiterados vícios e vícios e vícios. Eu preciso me libertar da raiva, da vontade de vingança, do sexo desregrado, do ódio, e construir as virtudes tão necessárias para a minha felicidade. A paciência, a serenidade, o amor, a tolerância, a amizade, a tranquilidade. Agradeço a vocês essa oportunidade. Que Deus nos abençoe.